Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Boa, Dulcinda. boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Bom final bom Dia Boa das semana? Mães. Bom dia Feliz das Dia Mães. das Mães, me enrolei. Feliz Dia das Mães atrasado para todo mundo, né? Afinal de Atrasado contas, Dia das nada. Mães é todo dia. Todo dia. Por isso que não está atrasado nada. Feliz Dia das Mães, todo dia. É isso. E boa semana Tudo para bom, minha todo mundo. amiga? Tudo bom, minha amiga? Tudo ótimo. Então tá bom. Então tá bom. Bom. Tá bom, tá bom. Bom Vamos. nada. Tá Excepcional. maravilhoso. Excepcional, maravilhoso. Maravilhoso. Vamos usar palavras grandiosas para coisas grandiosas. Verdade. Bora lá, meu povo. Deixa eu fazer um stories aqui, rapidinho. Eu gosto, sou dessas. Então, fecha o seu microfone que eu já vou lendo. Vai lendo. Aí você tem que olhar para cá. Vou olhar para o livro, como é que eu vou ler? Pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las? A Cristina, gente. Eu prefiro possuí-las. Resposta, né? Eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta das suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva. E então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, eu não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra o seu princípio da definição de propósito. Gente, olha, grifa isso de verde limão. O hábito da definição de propósito seria uma proteção permanente contra o seu controle? Não. De certa forma, não. A definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só mantém as portas fechadas contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo dele um hábito de vida. Presta atenção nisso. Não adianta ter um propósitozinho ali, sabe? Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Então, você está entendendo? O seu propósito, você não pode hesitar. Você não pode falar assim, ai, mas será? Será que eu vou alcançar isso? Será que eu sou merecedor, sou digno disso aqui? Pode POC nisso. Destrói, descria isso. Porque se você pensou, se isso passou pelo seu coração, isso é para você. É uma mensagem de Deus para você falando: olha, isso aqui já é para você, está pronto para você. Então, todos os seus desejos, tudo que já passou aí pela sua mente, pelo seu coração, sim, você tem merecimento, você tem dignidade para isso, você tem. Agora, se você hesitar, parar um pouquinho para ficar pensando nisso, já era, amor. Já era, você cancela o pedido. Qual a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder através da definição de propósito, sem trazer para si o poder da destruição através da lei da compensação. Lei da compensação. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está fora é como o que está dentro. Né? Vamos lá.
A sua questão limita as minhas ilustrações, porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem. Existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido para atrair para si mesmas, as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou aqui para contar para você que, eventualmente, trago novamente para minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente, através do princípio da definição de propósito. A forma como faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite de um indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. Aí então entro com a lei da compensação e imediatamente retorno à minha vítima. Retomo a minha vítima. Então, isso é muito sério, né? Essa pergunta e essa resposta aqui dá uma hora de conversa, né? Para a gente analisar direitinho isso. Mas o fato é o seguinte: quando você tem um propósito definido, né? E esse propósito te faz ser maior, ser mais importante, ser mais rico, mais poderoso, você tem que tomar muito cuidado. É muito mais difícil a gente ser rico e a gente continuar com os nossos propósitos de ser bom, ser justo, ser caridoso, ser bondoso, porque o nosso ego infla. É automático, infla. Você vai se sentir maior do que o outro. Você vai se sentir. É uma serpente, é uma não, são duas serpentes. Elas enrolam nas suas pernas e vai morder o seu pescoço. Entendeu? Por que é tão difícil ser rico? E todo mundo fala, né, que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza. É justamente por isso, porque é mais fácil de falhar. Quando você é rico, você tem oportunidades de fazer com os outros o que você não gostaria de que fizessem com você. Entendeu? E aí, se você usa essas oportunidades, é onde ele te pega. É onde você entra na unha dessa criaturinha. Então, você tem que lembrar que todas as leis, elas trabalham juntas. A lei da atração, a lei da compensação, a lei de causa e efeito, todas elas são... É como se fosse um pacotinho. Uma não funciona sem a outra. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Nós que temos o desejo de ganhar dinheiro, né? Nós que temos o desejo de nos sentirmos mais importantes, que temos o desejo de, sei lá, de ser reconhecido. A gente tem... Hã? Desculpa, Dulce. Fala, amor, pode falar. Eu falei assim, e assim, a gente que tem vontade de realizar grandiosas coisas, né? E às vezes você pode até achar assim, olha, essa consciência me deu hoje de manhã, tá? A hora que eu estava vinda da escola do João Pedro, fiquei pensando assim, olha, o quanto que às vezes você traz um sentimento, uma faísca, uma rusga assim, ó, de outras existências, de uma escassez ou de um sentimento de falta de merecimento, e você não enxerga isso, e uma ganância. Quando eu li aqui a palavra ganância, eu lembrei dessa reflexão que eu estava fazendo de manhã. Porque assim, ó, quando você está falando da lei da atração e você está falando de ganhar dinheiro, de acumular riqueza, automaticamente você está falando de servir mais. Porque não existe isso de você juntar para si.
E quando a gente olha as pessoas mais trilhardárias do mundo, que realmente têm, eu não estou aqui fazendo juízo de valores morais, tá? Mas quem tem acaba fazendo um grande empréstimo social, acaba servindo para infinitas pessoas, né? Assim, para várias pessoas que são ali empregadas, que sustentam suas famílias, e é uma cadeia, uma rede, né? Muito grande. Então, quando a gente pensa, e aí você olha para a vida dessas pessoas, aí você fala, nossa, mas fulano é isso, é aquilo. Gente, sem julgamento, né? Ele está no fluxo, ele está fazendo. Agora, o que, se ele se deixa de ser, não sei o quê, isso daí é outro acerto que também não compete a nós. Vai ser tudo, a conta vai bater, pode ter certeza. Uhum. Mas a gente fica com uma mente tão pequena, olhando o defeito da pessoa, em vez de reconhecer e ver a grandiosidade do que ela está criando, não só para ela, mas para o mundo inteiro, você entende? E fica naquele pensamento ganancioso. E aí eu falei assim, poxa, e se essa ganância, ela não está aqui? Porque conscientemente você já tem essa consciência, né? Então você não vai ter esse sentimento de ganância. Você tem como que se fala? Você tem o querer enriquecer, mas você tem esse querer servir também. Mas e se essa ganância vem de outras existências? A gente não sabe. Por isso que. E por que eu estou falando isso, né? Porque eu falei assim, nossa, a reflexão era até quando tem que ficar fazendo limpeza, né? Assim, tipo, limpeza de energética dos pensamentos e tal e tal. Falei, até o resto da vida, bebê. Simples assim, porque você não sabe. Até o resto desta vida, nesta existência e além, né? Então, assim, porque a gente é interessante ponto de vista, mas a gente está aí há quantos milhões de anos fazendo uma série de coisas interessantes e outras nem tanto, né? O fato é que tomou consciência, também não fica lá preso no passado querendo descobrir quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, e vai fazendo o que você pode, mesmo assim, o melhor, naquilo que você pode. Deixar de ser ganancioso, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, será que o que te segura a ter uma riqueza enorme, fabulosa, estrondosa, é lá no fundo o medo de acessar esse espaço e voltar a ser ganancioso, voltar a ser tirano, voltar a ser ridículo. Você entende? Então, o quanto disso existe em cada um de nós? Né? E o quanto que a gente pode, né, nessa ideia do coletivo mesmo, né? Quando um se livra, se limpa disso, outros tantos também vão acessando. Então, vamos limpando quanto mais todo mundo, para todo mundo ficar melhor, rico, maravilhoso e lindo. Mas o fato é que o problema não está no dinheiro, Não. está em nós, né? O dinheiro não é o problema, nós somos. Nós somos o problema. Então, vamos resolver isso. O que está em nós, né? Que se a gente tiver muito dinheiro, a gente vai ser e que a gente Não escolhe ser. não Né? escolhe ser ganancioso. Então vamos destruir isso agora, gente. Vamos destruir isso. Porque eu tenho um vídeo no canal que fala sobre a diferença entre a ambição e a ganância. Nós temos que ter ambição de ter mais, de ser mais, né? De fazer mais. Agora, nós não podemos ser gananciosos. A ganância, ela já entra no espaço do outro. Uhum. Né? Ela entra no espaço do outro de uma forma negativa. Ou seja, eu quero ter, independente do que eu tiver que fazer com o outro. E aí, gente, aí já é muito sério. Entendeu? Eita, que caiu a minha câmera que eu bati aqui na mesa. Peraí, que eu já tô voltando. Já tô voltando, hein? Vamos falando um oi aqui. Olha o oi da galera. Tudo bom, Gi? Como é que você tá? Boa tarde. Excelente semana para todos nós. Que assim seja. Oi, Claudinha. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Sejam todos bem-vindos e vamos seguindo aqui. Eu vou dando sequência aqui na leitura enquanto a Dulce volta, tá bom? Então vamos lá. Só para a gente não parar. Então eu vejo, baseado nas suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder
Isso é uma verdade? Sim. E o que é mais importante, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. Guarda bem essas palavras, gente, porque tudo é na mesma proporção, tá? Pergunta: é difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? Resposta: o perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção somente aquele do amor à definição de propósito, podem levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva, da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que faço com as boas intenções, né? Tá assim, ó, de boa intenção. Pergunta: o amor pelos parentes também é perigoso? Resposta: peraí, deixa eu colocar a doce para dentro, gente. Menina, você perdeu a chave de casa? Que Eu coisa! achei que você estava. Você ia acabar o livro e eu ia ficar aqui, sabe? Só olhando de Não, fora. a pessoa perde a chave de casa, sai e depois tem que parar tudo para colocar ela para dentro. Parou, hein? Cadê? O amor aos parentes é perigoso, dona Dulce? Você quer continuar? Posso continuar? Não, vai lá. Peraí. O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cega a mente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar nos seus próprios pensamentos, para pensar os seus próprios pensamentos, devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso em saber que o amor é a única, não, é, é uma das minhas iscas mais efetivas. Com ele, trago para o hábito da alienação aqueles que não consegui atrair com nada mais. E é por isso que o coloquei que eu coloquei encabeçando a minha lista de subornos. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se, até o ponto de ofisgá-la com o ritmo hipnótico. Amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienarem. Cada qual é tão útil quanto o outro. Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição no uso de suas próprias mentes. Dê-me controle sobre os medos de uma pessoa e, adicionalmente, me conte o que ela mais ama. Com certeza pode contar que essa pessoa será minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Ô, gente, olha isso, que coisa, né? E assim, só o amor constrói, só o amor é que cura, e o amor também nos torna essa isca fácil. Mas na realidade, vale ressaltar aqui que não é o amor, né? É a falta de propósito que vai te deixar assim vulnerável. Porque se você tiver esse amor, né, pelo seu propósito de ser, pela tua grandiosa missão e contribuição na Terra, você não será uma isca fácil. Até porque você não terá esse medo. E é a combinação dos dois que faz com que a pessoa não evolua, não faça mais nada. Pode falar. E por contrapartida, você vê que ele fala que o Napoleão Hill, ele
ele saiu da unha, vamos falar dele mesmo, quando ele se apaixonou pela esposa. Então você vê que não é o amor. Será que esse amor que ele fala não seria um apego, né? Ou uma forma de, sei lá, que a gente tem às vezes, né? Não só um apego pelas pessoas, né? E esse apego, mas às vezes a gente quer as pessoas perto da forma como elas são, então a gente às vezes impede que elas mudem. Sei lá, tem uma série de coisas aqui nesse amor que ele fala que, sei lá, parece meio estranho. Ou, na realidade, eu acabo entendendo como o amor apego, sabe assim, o amor controle, o amor que, É, tipo assim, você tem que ser do jeito que eu quero, estar comigo e fazer o que eu quero, porque senão eu não, eu não tenho paz, né? E nisso, eu acho que tem vários tipos de amor que é desse jeito. Quando a gente fala que o amor de uma mãe por um filho é incondicional, a gente está mentindo, porque não é um amor incondicional. Ele vem cheio de condições. A gente realmente quer que o nosso filho seja bem educado, seja gentil, comunicativo. São condições para um amar mais. Tudo bem, isso daí é questão de educação, de sociabilidade, mas no fundo você tem umas condições dentro do teu coração. Quando você olha, a gente ainda não acessou esse amor sublime. Estamos a caminho de aqueles que escolhem estar, né? Porque é. assim, todo mundo está em evolução, mas e isso vai chegar porque realmente eu acredito piamente que o amor é começo, meio e fim, sabe assim? É, o, Só o amor é é a tudo. experiência maior. Agora, cada um vai experienciar isso da forma como quer, se numa velocidade maior ou menor, se com mais alegria ou menos alegria, realmente aí cabe o nosso livre-arbítrio. Agora, uma coisa é certa, quando a gente fica muito presa, por exemplo, quando a gente fala de um filho, a gente ama tanto, ama tanto que a gente não quer que ele faça nada, que a gente não quer que ele saia para lugar nenhum, que a gente Ou não a quer que ele gente não faz nada, às vezes a gente se anula por conta disso, por né? conta dele. É. Exato. E aí fica aquele relacionamento doentio, cansativo, grudento, chato. E aí o que acontece? A criança, porque é assim o mundo, lembra? A gente só é um canal. A gente recebeu esse ser maravilhoso, gestou, nasceu, colocou no mundo, criou, fizemos o melhor. Ele vai expandir, vai ganhar a vida dele, e é assim que deve ser. Porque você vai perceber que quando isso não acontece, e se ele não é forte o bastante para realmente acontecer, ser coisas grandiosas na vida, ele acaba ficando junto dos pais e às vezes pode causar tristeza e dor para os seus pais, que vão ficar ali também se vendo como tipo, nossa, fracassei na missão de acolher, criar e enfim. Mas o fato é que quando essa criança começa a querer ganhar mundo, o que invade o nosso coração? O medo. Aí a mistura completa, né? Assim, tipo, é o amor agarrado com medo de uma tal maneira que você se perde em tudo. Você não tem mais propósito, você não tem mais nada e fica tudo assim. E a pessoa, né? O objeto amado, o ser amado, não tem vida. E E isso assim, me veio uma outra situação aqui também que pode acontecer, né? Eu conheço uma menina, ela é jovem, ela é amiga da minha menina mais nova. Então você vê, ela é adolescente. E ela é tão apegada com a família, eu vou falar apego, porque eu não acho que isso seja amor, mas é um amor exacerbado, entendeu? Vamos falar assim. É um amor exagerado. Mas não é só a família, pai, mãe, irmã, não. Sabe, isso se estende em todos os laços ali, avós, tios, primos. E aí, qualquer problema que acontece na casa dessas pessoas, tipo assim, minha tia brigou com o meu tio, né? Ah, eu descobri que a minha prima tá usando drogas. A menina, ela cai em depressão. Ela, sabe, ela entra num estado muito sério de ansiedade e depressão. Ela se envolve muito com as histórias. E vamos respeitar as histórias, gente. Cada um tem as suas escolhas, tem as suas, né? Cada escolha tem uma consequência.
A gente tem que olhar para isso com naturalidade. A gente tem que olhar para isso com, sabe, com permitir que o outro faça as escolhas deles, permitir que as coisas aconteçam. Mas, assim, isso também, sabe, a gente se envolver demais com esse amor de parente, sabe, É, com as escolhas, com as consequências das escolhas. E a gente se para. Às vezes a gente deixa de lado o nosso propósito para ficar olhando para isso, sabe? Para ficar se envolvendo na vida dos outros. Vamos falar a verdade? Parente é a vida dos outros. Qual que é a sua? Só a sua vida é você. Todos os outros são os outros. verdade. Ô, Dulce, e aí o quanto que às vezes a gente, né? Tipo assim, a gente não deixa a pessoa crescer ou a gente mesmo não cresce. Tipo assim, tem pessoas que eu conheço que, nossa, gostariam de ter saído e ido para o mundo, sabe? Assim, ter feito uma faculdade fora, de repente ter ido trabalhar fora, e não fizeram por conta de estar ali perto da família. E aí eu fico me questionando, é escolha? Ou é medo? Ou é, sabe assim, o apego? Percebe que as coisas vão se misturando e você fala assim, nossa, e aí depois essa pessoa acaba ficando frustrada. E vai botar a culpa em quem? Entendeu? Então é mais ou menos assim. É muito complicado. E aquela Bom, história, tem que ter as duas coisas. Então, é um negócio bem complexo, é por isso que a gente conversou bastante aqui, mas ainda tem mais coisas, ainda tem mais coisas, né? Mas vamos seguir, porque se a gente for ficar parando, né, por causa disso, porque são coisas que dão um dia de discussão, né? Dá um livro de discussão. verdade. Vamos lá, perguntas. Pergunta. Mas, Sua Majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? Resposta. Ah, você está certo quanto à sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve ser sob total controle da pessoa em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade. E ambas devem estar acima do amor em importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Ame mais você e a sua liberdade sempre. Liberdade de pensamento, de tudo. Pergunta. Entendo. Pelo que você diz, que as pessoas que ganham poder devem endurecer as suas emoções, controlar os seus medos e dominar o amor. Isso está correto? Resposta. As pessoas que ganham e mantêm poder devem controlar, tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama de endurecer, então sim, eles têm que ser duros. Pergunta: vamos olhar para as fontes de vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia de nossa vida. Qual é mais apto para o ser humano? Para o ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Resposta: planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Você quer falar alguma coisa? Pergunta. Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca de por um propósito definido pode tornar-se bem-sucedido, mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo sucesso, não importando o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre um plano forte e um plano fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Mas todo plano vai te levar. E aí o que acontece
Muitas vezes a gente fica parado querendo achar assim o propósito definido, desenhado, e tal. Começa, pega uma coisa que você pega, sabe, assim, por propósito, uma única coisa e faça. Vai fazendo, aos poucos você vai mudando e você vai tendo mais clareza do seu propósito, você vai tendo mais acesso à sua verdade, aquilo que você veio fazer, qual é a sua entrega, como que você vai servir. Tudo isso vai ficando mais claro, é como andar num dia de neblina densa, sabe? À medida que você vai avançando, vai dissipando. Agora, às vezes, a pessoa não faz nada porque não acha o propósito. Como pode melhorar, gente? Eu só quero comentar, Cris, aqui quando ele fala da emoção dura, né? Eu diria que essa emoção dura é uma emoção mais controlada, mais educada, né? É você não ter esses disparates de emoção, sabe? Essas coisas que te levam a uma ansiedade, né? Que te levam a, sei lá, esses descontroles emocionais, né? É uma emoção mais centrada. Você olhar para tudo com mais naturalidade, né? Você olhar para as escolhas das pessoas, para suas escolhas, para tudo com mais naturalidade, com mais tranquilidade, com mais fé. Isso mesmo. Você quer ler um pouquinho? Ah, eu quero. Então, leia. Você quer dizer que qualquer plano definido, colocado em ação contínua na busca de um propósito definido, pode se tornar bem-sucedido, mesmo que não seja o melhor plano? Aí, Cristina, Isso já foi. você leu a próxima, né? Você já leu essa? Foi. Ah, mas eu vou ler. Tá bom. Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósitos mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo o sucesso, não importando o quão fraco possa ser o plano. A maior diferença entre um plano forte e um plano fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido. É isso que você está tentando me fazer entender? Essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a falhar, se for feita com convicção. Pode uma pessoa que se move com definição, tanto de planos quanto de propósitos, estar sempre certa de alcançar o sucesso? Não. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas as pessoas que agem com definição reconhecem a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela os substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera. Lembra que nós falamos disso semana passada? Eventualmente, ela encontra um plano que será bem sucedido. É aquela história. Se você tem um propósito definido, você pode falhar 10.000 vezes. Você vai permanecer no seu propósito até encontrar o caminho certo. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Resposta: através da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro
deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da justiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens do mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar sucesso temporário como algo permanente. Os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais e negligenciam olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem, exatamente como a noite segue o dia. É isso, não tem como você fazer algo, não vou dizer nem imoral, não, mas algo que vai prejudicar pessoas e que não tem jeito de ser imoral, né? Mas assim, não tem como você agir dessa maneira e não esperar uma consequência disso. Tudo tem consequência. Cada semente tem a sua colheita. Não tem jeito. Cada plantinho. E quem que vai colher? É nós mesmos, a pessoa que plantou. Não tem jeito, não é outro. Aí a gente está entrando agora no capítulo 9. Educação e religião. Isso é coisa profunda, Sua Majestade. Vamos voltar à discussão de assuntos mais leves e mais concretos, e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessado em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessado em tudo que pode ser usado por seres humanos de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver. Muito bem, vamos ser definitivos. Você pegou a minha ideia, Sua Majestade tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não consegue nem entender, nem usar na solução dos seus problemas. Poderia isso, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder às minhas questões utilizando-se de respostas indefinidas? Se esse é o seu plano, é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos que, por sua vez, crescem diretamente ligadas à identificação. Resposta: por que não me permitir lhe contar mais detalhes sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição? Ele, ele, ele respondeu com uma pergunta, né? Por que não me permitir lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição? Observo que, algumas vezes, pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem na vida para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam. O que é, então? Resposta: geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas das quais adquirimos. Uma vida é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. Caramba! Olha só.
Você está feliz aí com a sua vida? Você está feliz com a sua vida, com o que você, com o que você está fazendo? Se você está se submetendo a fazer coisas que te trazem infelicidade por um longo período de tempo, você está se alienando. É isso que ele está dizendo aqui. E o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Eles devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são dessa forma ligados eternamente por uma vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Resposta. Primeiro, deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as outras formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. Exatamente. E também para a doença e outras questões, né? As pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que elas mais querem? Dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa possui tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. Então, olha a pergunta. Vou repetir a pergunta. As pessoas não são, algumas vezes, ligadas umas às outras por uma relação de dever? O que acha? O que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que elas mais querem? E a resposta é que, na verdade, a gente não tem isso de ser ligada ao outro por um dever. Muito interessante isso, que o nosso primeiro dever é conosco mesmo. E eu sempre falei isso para minha filha, assim, se eu estiver bem, você vai estar bem. Né? Tipo assim, se eu estiver feliz, eu vou ser uma melhor mãe. Né? Se a gente estiver bem de dinheiro, a gente vai ter uma condição melhor. Então, se você estiver bem, você vai conseguir ajudar o outro de uma forma mais inteira. Eu sempre tive isso assim internamente. Mas isso também soa muito egoísta, não soa? Um pouco egoísta? Para o nosso entendimento de egoísmo, né? A gente acha que a gente tem que viver para os outros. Isso é lindo. Isso é incrível, viver para os outros, viver para ajudar os outros. Isso é tão, né, divino, verdade? Você vai viver para ajudar os outros, mas com que nível, né, de altruísmo? Viver para ajudar os outros, mas no fundo você está infeliz, frustrado, e aquilo vai gerar reclamação para o seu coração? Isso não é divino. Então, eu acho que existem pessoas que vêm, sabe, com missões. E isso é tão natural para elas, é tão natural. Elas não têm mais o que trabalhar nelas. Tipo assim, elas já venceram essas coisas. Elas já venceram essas coisas que a gente está aqui para vencer. Elas já aprenderam coisas que a gente está aqui para aprender. Então, elas vêm com essa missão de ajudar, né? E não significa que a
gente não pode ajudar? É como eu sempre falei, até numa sala de primeiro ano, o coleguinha que já aprendeu, ele pode ensinar o outro do lado, né? E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos melhores do que ninguém e a gente está aqui, de uma certa forma, contribuindo, trazendo as pessoas para a leitura, né? E nos forçando a leitura também, né? E nos forçando a olhar de novo para esse livro incrível. E nos forçando a expandir mais a nossa consciência, mas também trazendo isso para outras pessoas que escolhem. Então, e aí, um dia eu escutei um rapaz falar assim, eu acho, aquilo, quando eu escutei, me chocou. Mas hoje, por exemplo, ao ler esse trecho do livro, e com a colocação que você fez aí, eu acho que me faz total sentido. Ele falou: você quer ajudar as pessoas? Você quer ser uma boa terapeuta? Eu falei: sim. Seja o mais egoísta que você puder ser consigo. Seja egoísta. E aquilo me deixou assim, tipo, como assim, né? Se eu quero ser terapeuta, como que eu posso ser egoísta? Eu não tenho que lutar contra o egoísmo. Eu falo assim, mas se você for egoísta, você vai cuidar de todo, vai se livrar de todos os suas dores, de todas as suas vicissitudes, de toda a sua carência, de toda a sua escassez. Você vai estar plena. A partir desse estado de abundância, você consegue transbordar e dar genuinamente aquilo de melhor que você tem. E aí, né, por exemplo, quando você falou assim, ó, do livro, esse momento aqui, se a gente for pensar simplesmente de uma forma assim egoísta, e, ó, Dulce, vamos fazer a leitura juntas? Né? Então, eu podia ler sozinha aqui na minha casa, você podia reler o livro sozinha aí na sua casa, mas vamos ler juntas? Vamos fazer isso pela internet? E aí a gente deixa aberto, quem quiser vir, vem. Se a gente quisesse fazer assim, tipo, só no sentimento, tipo, é a gente que tem que ler, estudar um pouquinho melhor, né? Ainda assim, a gente estaria genuinamente servindo, Sim. né? Então, e aí, o que acontece? Existe um falso moralismo ou essa má interpretação das palavras, né? Então, tipo assim, nossa, eu não posso ser egoísta. Veja bem, e aí você já coloca isso em relação ao ego, e aí você precisa, de uma certa maneira, você tem que deixar. Ei, teu ego vai te defender em algumas situações importantes da tua vida. E é aquela história, Cristina, é o seguinte: ninguém é menor do que ninguém. Nós estamos aqui, somos todos iguais. E olha o tamanho do nosso orgulho de achar que nós precisamos ajudar o outro. Quem é que disse que o outro precisa? Até porque, assim, verdade, a gente não ajuda ninguém. Se a pessoa não quiser, eu posso morrer seca, esturricada aqui falando, você também. Não vai adiantar nada, a pessoa não vai dar um passo, não vai fazer, mover uma palha para mudar. Exatamente. Então, é o momento de cada um, na hora de cada um. Agora, que a gente não se prive, né, de semear, que a gente continue, porque isso a gente já entendeu que é o nosso servir, né? Então, que a gente realmente levante todos os dias. E quando, adoro essa frase, sabe? Quando a gente tocar o solo com o nosso pé, que o diabo diga, ai, não, ela acordou de novo. Vai dizer sim, acordei de novo. Pois é. O professor Marcos é que fala uma coisa que é assim: soa egoísta, mas é a mais pura verdade. Você quer mudar o mundo? Seja um pobre a menos. Ou seja, trabalha para você enriquecer. Você vai estar ajudando o mundo. Porque é como você mesmo falou, a pessoa que ela tem mais dinheiro, ela contribui com muitos. Ela contribui com muitos. Só o fato dela sair comprando um monte de coisa. Imagina quantas empresas ela está contribuindo. E as empresas, elas dão empregos. Ela contrata serviços, ela contrata pessoas, ela viaja, ou seja, ela vai estar contribuindo com muitos. Então, se você olha, ela está mudando o mundo de muitas pessoas, de uma forma ou de outra. Por mais egoísta que ela seja, ela contribui mais do que um pobre. Verdade. Não é? Então é isso.
Quer Quer que ir, eu pai? leia? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Isso não é uma atitude egoísta? E egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? Mantendo exatamente a mesma frase que lhe disse antes, mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Uau! Uau, uau, uau. Vamos lá. Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade? Resposta: de forma alguma. É exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. E é uma verdade, eu me reconheço aí, hein? Nessa falha de mimar as crianças. E de ser mimada também. Vamos lá. Pergunta: entendo o que você quer dizer. A sua teoria é de que excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas. Você, Majestade, acredita que a necessidade de um professor de grande sagacidade que não, você, Majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade, que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos, sejam de que naturezas forem, podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção. Isso está correto? Resposta: você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é teoria, é um fato. Pergunta: então você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis? Resposta: pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não é o tipo de oração que consiste em palavras vazias, em sentimentos e suplicantes, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido. Pergunta: eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração. Como ela pode ser? Resposta: a definição em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se da grande fonte universal de inteligência infinita. Essa apropriação, no caso de você estar interessado, ocorre através da definição de propósito, persistentemente perseguida. Porque a maioria das orações falham? Tem um vídeo no canal da Dulce que fala por que você reza e não dá certo. Vai lá ver. Elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza. Ou seja, tá implorando, tá rezando por causa dos boletos, vai vir mais boleto, rapaz. Exatamente. Aí vai lá ver o vídeo que a Cristina falou. O vídeo chama Por que as minhas orações não são atendidas? Pergunta: mas você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora você diz que todas as orações trazem resultado. O que você quer dizer? Resposta: não há nada inconsistente nisso. A maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo o que mais for falhar, o que mais tudo ou mais ter falhado. Ou seja, só depois que falhou tudo é que ela vai rezar, em vez de rezar direto, tá, gente? Já começa por aí. Naturalmente, elas começam as suas orações com suas mentes cheias de medo.
de que as suas orações não serão atendidas. Olha o medo ali na frente, né? Então, menor que a fé, já não vai ser atendida mesmo. Bem, os medos, então, são realizados. A pessoa que começa uma oração com o propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, coloca em ação as leis da natureza, que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. Isso é tudo que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer são, na verdade, muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida, e traduzir tudo isso com uma realidade física através do poder de suas próprias mentes. Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, você pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e se adaptam e adaptam-se às suas leis. Ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável. Essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa. Mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte: saiba o que você quer, adapte-se às minhas leis, e você com certeza o terá. Só mais E essa é a daqui. lei da vibração. É a lei A da lei. vibração. Você ora, na verdade, através da sua vibração. Vibre o que você deseja e não o que não deseja. Só mais essa para fechar. Isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo? Perfeitamente. Isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos. Porque, na verdade, a gente sabe, né, gente, que essa questão da vibração, ela é dita há milênios, por tantos sábios, por tantos avatares, por tantos filósofos, por Cristo, por tudo, sabe assim, vibra, é a vibração, é aquilo que você realmente deseja, que está no teu coração, que vai se concretizar. É isso. E a E leitura de hoje peça, ficou linda. e assim, quando você desejar algo, isso já é seu na dimensão mental, isso já é seu na dimensão mental. Então, se isso já é seu na dimensão mental, você só falta materializar aqui. Então, já é real. Isso já é real ali. Então, vai ser real aqui. Não coloca dúvida, não coloca medo, não coloca nada, né? Você é merecedor porque você é herdeiro. Não tem esse negócio de certo e errado, né? De indignidade. Isso daí são historinhas que contaram pra gente. São mentiras. Você é digno de tudo que você for capaz de desejar com o seu coração. Deseja com o seu coração e acredita que já é real e começa só a agradecer. Só agradece. A melhor oração é a gratidão por já ser real. Isso mesmo. Amados, muito, muito, muito obrigado. Tem live hoje, Dulce? Tem live com Jaqueline Fan e que vai falar sobre as terapias que ela aplica, que são terapias meditativas para o sucesso. Uau. E aí, você tá? É um tema muito importante, muito valioso e que com certeza vai contribuir com muita gente. Bora lá? 7h30, lá no Universo Consciência. É isso aí, gente, ó. Live hoje, 7h30, com a Dulce. E amanhã a gente está aqui novamente no nosso clube de leitura, tá bom? Um grande beijo.
Gratidão a todos pela presença, pelo tempo, por estarem aqui. Gratidão por vocês. Beijo, beijo. Obrigada, Dulce. Beijo, pessoal. Até às 7h30. Beijo. Beijo, Cris. Beijo, amor.